Vamos falar de eleições legislativas. Logo em si o nome legislativas é um pouco complicado de dizer. Legislativas. Perceber todos os detalhes é algo complicado que vamos tentar simplificar. Isto, no tempo de um debate. Em primeiro lugar, as eleições legislativas são basicamente as eleições para a Assembleia da República, onde nós escolhemos os nossos 230 representantes. As eleições legislativas realizam-se de 4 em 4 anos. As últimas foram em 2019, as próximas naturalmente seriam em 2023. No entanto, foram antecipadas. Porquê? Já vou explicar. Uma semana e um dia depois da rejeição do Orçamento para 2022, encontro-me em condições de vos comunicar que decidi dissolver a Assembleia da República e convocar eleições para o dia 30 de janeiro de 2022. O Presidente da República dissolveu a Assembleia e convocou eleições. Mas para percebermos toda esta situação e como é que chegámos até aqui, é preciso recuar até 2015, ano também de eleições legislativas. Em 2015, a coligação PAF, Portugal à Frente, que juntava PSD e CDS, partidos que na altura estavam no governo, é quem tem mais votos. Aqui está a reação na sede de campanha PSD-CDS. Ganha PSD-CDS. Vamos agora ver o que se passa na sede de campanha do Partido Socialista, onde naturalmente existe decepção por esta projeção. No entanto, gerou-se aqui uma confusão. Para percebermos melhor, vamos aos números primeiro. A coligação, PAF, por si, conseguiu eleger 102 deputados, ao que se somam mais 5 eleitos diretamente pelo PSD pelos círculos eleitorais da Madeira e dos Açores, onde concorreram sozinhos. Tudo somado e dividido, o PSD acaba por ficar com 89 deputados e o CDS com 18. O PS tem menos 3 deputados que o PSD, fica com 86. O Bloco de Esquerda acaba por eleger 19 deputados e a CDU 17. A CDU também é uma coligação, tem 2 partidos lá dentro. O PCP, Partido Comunista Português, e o PEV, Partido Ecologista aos Verdes. O PCP fica com 15 deputados e os Verdes com 2 deputados. E temos um partido novo também na Assembleia, o PAN, que elege pela primeira vez um deputado. Pelo Círculo Lisboa, o André Silva. Com esta distribuição de lugares, o PSD considera que deve ser ele a formar governo em coligação com o CDS. No entanto, ao mesmo tempo que isto sucede, António Costa puxa uma carta diferente e diz, sendo isto um sistema também com base parlamentar, se eu tiver uma maioria no Parlamento, legítima, eu posso vir a governar. Tenho a certeza que esses valores nos servirão a todos de inspiração para construirmos uma solução com futuro, na qual a grande maioria dos portugueses se possa reconhecer, de forma a devolver a esperança aos portugueses e confiança a todos no futuro de Portugal. Viva Portugal! O que é que acontece? O Presidente da República à data, Aníbal Cavaco Silva, acaba por indigitar Pedro Passos Coelho como Primeiro-Ministro novamente. E tendo ouvido os partidos representados na Assembleia da República, indigitei hoje, como Primeiro-Ministro, o Dr. Pedro Passos Coelho. Tive presente que nos 40 anos de democracia portuguesa, a responsabilidade de formar governo foi sempre atribuída a quem ganhou as eleições. Pedro Passos Coelho é convidado a formar governo e os seus ministros e o seu governo toma posse. No entanto, apesar disso suceder, o PS, juntamente com o apoio do PCP, Partido Ecologista aos Verdes e Bloco de Esquerda, acorda não viabilizar o novo governo, não aprovando o seu programa de governo. Assim sendo, tivemos o governo mais curto da história de Portugal, tendo sido chumbado na apresentação do seu programa. O Presidente da Assembleia da República comunicará ao Presidente da República, para efeitos do artigo 195 da Constituição, a aprovação desta moção de rejeição. O artigo 195 da Constituição é o artigo sobre demissão do Governo. Depois de chumbado e do Governo passar a ser demissionário, Aníbal Cavaco Silva, não tendo a hipótese também de convocar eleições, porque estávamos nos 6 primeiros meses da legislatura, indigita António Costa como Primeiro-Ministro, que é convidado a formar governo.
encontro serviu para pedir a António Costa garantias adicionais sobre 6 questões políticas que Cavaco Silva considera estar omissas nos acordos entre o PS e os restantes partidos da esquerda parlamentar, Bloco, PCP e os Verdes. O chefe de Estado pediu a Costa que desse outras garantias em relação à aprovação de moções de confiança, à aprovação dos orçamentos de Estado, em particular o de 2016, ao cumprimento das regras de disciplina orçamental da zona euro, ao respeito pelos compromissos internacionais de defesa coletiva e ainda em relação ao papel do Conselho Permanente de Concertação Social e à estabilidade do sistema financeiro. O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, exige um acordo escrito entre as diferentes forças partidárias. Nesse acordo, os vários partidos comprometem-se a viabilizar um governo PS e a negociar os diferentes orçamentos. Assim sendo, o governo, liderado por António Costa, toma posse e vê o seu programa de governo aprovado na Assembleia da República. Esse acordo começa a ser denominado popularmente por geringonça. Este termo nasce de um discurso na Assembleia da República do deputado Paulo Portas, que antes era vice-primeiro-ministro. Paulo Portas buscou esse nome de Polido Valente. Pedirei emprestado a Vasco Polido Valente a definição da vossa manobra. Não é bem um governo, é uma geringonça. De 2015 a 2019, deram-se então 4 orçamentos negociados entre o PS e os partidos à sua esquerda e todos eles foram aprovados. Voto a favor. O Orçamento de Estado para 2019 foi aprovado com os votos a favor do PS, Bloco de Esquerda, PCP, Verdes e PAN. Não esquecer que este governo é um governo exclusivamente do Partido Socialista. As outras forças partidárias não entraram no Executivo, apenas deram sustento parlamentar. Já em 2019, temos novas eleições. Foram ganhas pelo Partido Socialista. Festa na sede de campanha do Partido Socialista em Lisboa a festejar esta vitória em noite eleitoral, eleições legislativas 2019. Nestas eleições de 2019, o PS é o partido mais votado, conseguindo eleger 108 deputados. Atrás de si vem o PSD, com 79 deputados, seguido pelo Bloco de Esquerda, com 19, a CDU, com 12, 10 para o PCP, 2 para os Verdes. O CDS, que desta vez concorreu sozinho, perdeu muitos deputados, passou de 18 para 5. O PAN consegue formar um grupo parlamentar, elegendo 4 deputados por diferentes círculos eleitorais, sendo que uma das deputadas depois desvincula-se do partido. E há 3 novos partidos que elegem pela primeira vez um deputado. O Chega, a Iniciativa Liberal e o LIVRE, que, passado alguns meses, a deputada eleita pelo LIVRE passou a ser deputada não inscrita após ter sido retirada a confiança do próprio partido, tendo ficado o LIVRE sem representação parlamentar. O PS, logo desde o início, demonstra sinais que não vai repetir exatamente a geringonça. Está decidido que é sem papel passado. Ao contrário do que aconteceu em 2015, não haverá assinatura de declarações conjuntas do PS com o Bloco de Esquerda, PCP, PEV, PAN ou LIVRE. Será prosseguida uma metodologia idêntica de apreciação prévia das propostas de orçamentos do Estado e de outras relevantes para a estabilidade governativa. Tudo isto passou muito rápido porque em 2020 entra logo a pandemia. Durante a pandemia tivemos aqui algumas particularidades específicas, nomeadamente a questão de termos orçamentos suplementares e em que muitas iniciativas tiveram também apoio do PSD, que se comprometeu durante a pandemia em cooperar no interesse comum. O PSD não é oposição, é colaboração. Notar também que os 2 primeiros orçamentos desta legislatura não poderiam nunca implicar a dissolução da Assembleia da República. O primeiro, porque estávamos nos primeiros 6 meses da legislatura. O segundo, porque estávamos nos últimos 6 meses do primeiro mandato do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Já este ano, a questão foi um pouco diferente. Começou-se a dar sinais que não se iria chegar a um compromisso. Bloco de Esquerda e PCP fizeram claras as suas posições, que exigiam mais do Partido Socialista. O Partido Socialista considerou que já tinha estendido demasiadamente, corria o risco de não ter um orçamento sustentável. O Presidente da República colocou as cartas na mesa e disse que se o orçamento do Estado não for aprovado,
que iria dissolver a Assembleia da República. Ficou então claro que se o Orçamento do Estado não fosse aprovado, o resultado seria ir para eleições. Eu pergunto quem vota contra. O PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS, Iniciativa Liberal, Chega, o PEV. O resultado foi a rejeição desta proposta do Governo. Mas a questão que se coloca é: o Presidente da República teria que dissolver a Assembleia depois de não aprovado o Orçamento? Não. Não sendo aprovado um Orçamento, há um conjunto de hipóteses que podem dar, nomeadamente sendo uma lei, de voltar a ser apresentado um novo Orçamento, mas também há a possibilidade do próprio Governo governar em duodécimos. Ou seja, utiliza-se os valores indicados para o Orçamento anterior e em cada mês divide-se esse valor por 12 e é a quantia que o Governo poderá utilizar. No entanto, o Presidente da República, como já o tinha alertado, disse que seria incomportável para o país na situação em que se encontra, nomeadamente a própria situação pandémica e tudo o que comportou. Inclusive também a grande quantia de fundos disponibilizados pela União Europeia, a chamada Bazuca Europeia. Pela primeira vez em 45 anos de Assembleia da República, o Orçamento do Estado não foi aprovado. A rejeição não ocorreu num qualquer momento, com um qualquer orçamento, de um qualquer modo. De salientar ainda, o Orçamento do Estado foi chumbado na primeira votação. Ou seja, como qualquer lei, tem que ser aprovada primeiro na generalidade, depois baixa à especialidade, o trabalho de comissão, que nem sempre é tão visível. Na especialidade são feitas um conjunto de alterações por norma e tudo é votado de ponto a ponto. Depois dá-se a votação final global, onde caso o orçamento seja aprovado e posteriormente promulgado pelo Presidente da República, irá entrar em vigor depois de ser publicitado no Diário da República. Sabemos então que o Presidente da República decidiu dissolver a Assembleia da República e faz um comunicado ao país. A Assembleia da República oficialmente foi dissolvida no início de dezembro, funcionando a partir daí como uma comissão permanente. No entanto, o Governo não foi demitido, como o próprio Presidente da República alertou. As únicas 3 situações que implicam necessariamente a demissão do Governo são a rejeição do próprio programa do Governo, como já vimos, a aprovação de uma moção de censura e a rejeição de uma moção de confiança. Caso o Governo fosse demitido, seria um Governo de gestão com funções mais reduzidas. Posto isto, com a Assembleia dissolvida, as eleições foram convocadas para dia 30 de janeiro. Nestas eleições, como tradicionalmente, não concorrem só os partidos que têm assento parlamentar, há muito mais partidos. Neste caso, vão concorrer 21 forças políticas. Algumas delas não concorrem a todos os círculos eleitorais. Mas o que é que são isto dos círculos eleitorais? O nosso país está dividido. Todos nós estamos a votar não para eleger as mesmas pessoas. Uma pessoa de Viana do Castelo não está a votar para as mesmas pessoas que, por exemplo, vota uma pessoa de Beja. Nós temos 22 círculos eleitorais. 18 deles são os distritos, no continente. Depois temos as 2 regiões autónomas e temos ainda a particularidade de termos 2 círculos exteriores. Um da Europa e outro fora da Europa. Cada um acaba por eleger 2 deputados. O objetivo da Assembleia da República é também ser uma representação dos portugueses e essa representação é proporcional. Por isso, os círculos, com maior número de população e maior número de eleitores, neste caso, acabam por lhes ver atribuído mais mandatos. Aí também é uma forma de percebermos como é que o nosso país vive muito no litoral. Se olharmos, por exemplo, para Lisboa, elegemos 48 deputados. No Porto, 40. Se olharmos para o interior, por exemplo, nos distritos de Évora, elegemos 3. Em Porto Alegre, elegemos 2 deputados. E como é que isto é feito? O nosso sistema não funciona. Quem vence naquele círculo eleitoral leva todos os mandatos. Há sempre uma representação proporcional. E os mandatos são distribuídos pelo método D'Hondt. Ou seja, acabamos de fazer um conjunto de divisões para alocar os mandatos. Confuso. Vamos agarrar, por exemplo, no distrito de Porto Alegre, que só tem 2 deputados. Em 2019, estes 2 deputados foram do PS, porque o PS teve 44% dos votos. O PSD, que ficou em segundo lugar, só teve 20%. E porquê é que o PS fica com os 2? Então, vamos ver pelo método D'Hondt. O método D'Hondt funciona de forma muito simples neste caso. Começamos por meter todos os votos que receberam, e é óbvio que o partido que ficou em primeiro lugar leva ao primeiro mandato. Para decidir o segundo mandato, dividimos por 2. Estes 23 mil votos que o Partido Socialista teve, mesmo divididos por 2, continuam a ser mais que os 10 mil votos que o PSD obteve. Neste caso, acaba por levar os 2 mandatos. Mesmo assim é complicado. Eu faço um desenho, se bem que era mais simples com Excel, porque estamos em 2022.
Então funciona assim. Imaginemos então que teríamos que eleger 8 deputados e tínhamos 4 partidos a concorrerem. O partido A tinha 100 votos, o partido B 80, o partido C 30 e o partido D 20. O que fazemos é uma simples tabela em que dividimos esses votos por 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente até distribuirmos os 8 mandatos. Então, é só olharmos para a tabela e encontrarmos os 8 valores mais altos. Assim, com esta letra extremamente feia. Em caso de empate de algum valor, dá-se esse mandato ao partido menos votado. Voltando ao caso de Porto Alegre, também temos de perceber uma coisa. Há ali muitos votos, nomeadamente 10.000 do PSD, mas também de outras forças políticas, que não se traduziram em mandatos. Esses votos não são aproveitados porque em Portugal não temos um círculo de compensação nacional, que acontece nas eleições regionais dos Açores e acontece em países também como a Alemanha. Além disso, percebemos também uma coisa. Quando temos poucos mandatos a serem distribuídos por um círculo eleitoral, é muito pouco provável que partidos mais pequenos consigam eleger. O que acontece, muitas vezes, se olharmos para a história, é que no interior acabam por ser só os partidos maiores a conseguir eleger ou partidos com uma forte presença nesse território. Assim sendo, muitas vezes, pessoas que, por norma, iriam votar num partido que não esses partidos maiores, são desaconselhadas a votar nesses partidos, o que não representa a sua verdadeira opinião. Isto não é dizer que devem deixar de votar nesses partidos, nesses círculos eleitorais, mas têm que ter consciência que a probabilidade de elegerem um deputado é muito menor. Talvez isso nos faça pensar que devíamos reformar o sistema eleitoral, porque assim não compensa a partidos com menor dimensão fazer, por exemplo, campanhas em círculos eleitorais que têm uma baixa probabilidade de vir eleger um deputado. Tudo isto acresce aos problemas de desertificação que nós temos no interior do nosso país. Algo que poderá ficar para outro vídeo. Interessante também é o facto que em 2026 vamos ter um conjunto de eleições muito próximas umas das outras. Teremos, no final de 2025, as eleições autárquicas, teremos as eleições presidenciais em 2026 e as legislativas muito perto também em 2026. Isto se a legislatura durar 4 anos. Dentro dos círculos eleitorais, os partidos apresentam listas de deputados em que têm os efetivos e os suplentes. Os efetivos têm que necessariamente ser o número de mandatos que está atribuído àquele círculo. O que é que acontece? Poderá um deputado que não é eleito no dia das eleições vir mais tarde a subir e alcançar o lugar de deputado, por necessariamente alguém ter suspendido as suas funções, ou, por exemplo, um deputado passar a ministro ou a secretário de Estado. Imaginem então que vocês são do partido vencedor das eleições e estão no 27º lugar de Lisboa e foram eleitos 20. Poderá acontecer virem a ser deputados se os outros não ocuparem essas funções. Diferente é se um deputado desvincular do próprio partido. Esse deputado passa a deputado não inscrito, tem menos poderes dentro do Parlamento e não pode se inscrever noutro partido enquanto exerce essas funções. Isto para evitar que haja um convencimento de um deputado de um partido a passar para outro e alterar o jogo democrático. Como falámos, os deputados são 230. O que, diga-se de passagem, é um bom nome para um projeto. Mas teriam que ser 230? Não. A Constituição diz que este número pode situar entre 180 e 230. Cabe à lei eleitoral decidir qual é o número entre os dois. Fala-se muito que nestas eleições decidimos quem é que vai governar. Indiretamente é o que se verifica. Ou seja, nós elegemos o número de deputados e estes deputados é que poderão viabilizar um governo. No entanto, há sempre uma parte essencial que cabe ao Presidente da República. É o Presidente da República que indigita o Primeiro-Ministro, ouvindo os partidos. Mas nada obriga o Presidente da República a escolher o líder do partido mais votado. Pode-se até dar o caso, como se deu no passado, de existirem governos de iniciativa presidencial. Além disso, há outras funções importantes que indiretamente são escolhidas pelo nosso voto nestas eleições, como é o caso do Presidente da Assembleia da República, pois são os próprios deputados a elegerem o seu Presidente. Normalmente, as 4 posições de Vice-Presidentes da Assembleia da República e Secretários de Mesa são atribuídos aos 4 partidos mais votados. A tudo isto acresce que há um conjunto de funções que são eleitas pela Assembleia da República, nomeadamente parte dos juízes do Tribunal Constitucional. Em 13 juízes, 10 são eleitos pela Assembleia da República por 2/3 dos deputados presentes na votação. O que é previsível é que o próximo governo, ou seja, do Partido Socialista, ou seja, do PSD. No entanto, estes partidos poderão formar coligações pós-eleitorais, inclusive levando outros partidos para o governo,
ou tendo, como no passado, um mero suporte parlamentar. Os atuais partidos que se encontram na Assembleia da República já expressaram por diversas vezes nos debates qual dos partidos viabilizariam para ser governo. Aliás, é das questões mais debatidas nos próprios debates, deixando às vezes pouco espaço para apresentarem verdadeiramente o seu programa eleitoral. Assim sendo, olhando da esquerda para a direita, o Bloco de Esquerda não descarta a possibilidade de negociar com o PS. O PCP e o Partido Ecologista aos Verdes também. O LIVRE, que já não tem representação parlamentar, mas que elegeu uma deputada em 2019, diz claramente que sempre foi defensor da geringonça e desta feita apoiará com certeza uma solução de esquerda. O PAN disponibiliza-se a negociar tanto com o PS ou com o PSD. A Iniciativa Liberal deixou claro que, mediante certas condições, admite viabilizar e, porventura, fazer parte de um governo PSD. O CDS é o parceiro tradicional do PSD e tem essa vontade. Chega tem uma posição um pouco distinta, diz em primeiro lugar que dependerá do resultado eleitoral que tiver e da força que obter, sendo que, se estiver acima de 7%, quer ter negociações com o PSD para fazer parte do seu governo. Inclusive, já indicou áreas de maior interesse para o partido. No entanto, o PSD descarta essa possibilidade. E quem são os outros partidos, muitas vezes menosprezados? Em primeiro lugar, tem que dizer que, da mesma forma que tivemos 3 novos partidos nas últimas eleições, por norma, a eleição do primeiro deputado ocorre no maior círculo, que é o de Lisboa. Aconteceu assim com o Chega, com o LIVRE, com a Iniciativa Liberal. E aconteceu assim também com o PAN em 2015. Temos a Aliança, que foi fundada por Pedro Santana Lopes quando saiu do PSD. É um partido que acaba por englobar o centro-direita e a direita. Vai concorrer a 8 círculos eleitorais. Depois temos o PCTP-MRPP, Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses, um partido histórico já muito antigo, uma inspiração claramente de esquerda maoísta. Temos o RIR, Reagir, Incluir e Reciclar, partido fundado por Vitorino Silva, conhecido por Tino de Rãs, e que vai concorrer a todos os círculos eleitorais, tendo como um dos grandes objetivos aproximar eleitos e eleitores. Depois temos o ERC, antigo PNR, um partido claramente nacionalista e que vai concorrer a todos os círculos eleitorais. Temos o Partido da Terra, MPT, partido que se assume ecologista e humanista. Foi o partido que foi fundado por Gonçalo Rebelo Teles. Este partido já chegou a eleger 2 deputados para a Assembleia da República e para o Parlamento Europeu. Temos ainda o Nós Cidadãos, que se identifica como o partido dos movimentos cívicos. Assume situar-se no centro do espectro político e foi fundado em 2015. Depois temos o ADN, que até há bem pouco tempo era o PDR, partido fundado em 2015, quando Marinha e Pinto abandonam o Partido da Terra, e é um partido que se assume claramente como centro. É membro do Partido Democrático Europeu e é liderado por Bruno Fialho, que também foi candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Temos os Juntos pelo Povo, JPP, partido com origem em Santa Cruz, na Madeira, e que diz ter como princípios fundadores a unidade, transparência e resistência, tendo sido legalizado pelo Tribunal Constitucional também em 2015. Este partido tem sido a 4ª força política nas eleições legislativas da região autónoma da Madeira e, inclusive, já conquistou a presidência de uma Câmara. Segue-se o PTP, Partido Trabalhista Português, fundado em 2009. O PTP é um partido de centro-esquerda que tem como lema igualdade de direitos, igualdade de oportunidades. Segue-se o MAS, o Movimento Alternativa Socialista, que é basicamente a fusão de 2 antigos movimentos. FER, a Frente de Esquerda Revolucionária, e os jovens ativistas do movimento estudantil Ruptura. Assume-se claramente de esquerda e trotskista. O VOLT é um dos partidos mais novos da nossa democracia e assenta num ideal pan-europeu, ou seja, é um partido que existe em vários países da Europa e que luta por uma causa federalista. Não se considera de esquerda nem de direita, considera-se progressista e pragmático. O seu líder, Tiago Matos Gomes, também foi candidato à presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Por fim, temos o PPM, que nos Açores concorre junto com o CDS e com o PSD, na chamada AD, Aliança Democrática, e na Madeira concorre sozinho. O PPM, presidido por Gonçalo da Câmara Pereira, é um partido inspirado pelo municipalismo, ecologismo e tradicionalismo. Também foi fundado por Gonçalo Rebelo Teles, só que em 1974, sendo dos partidos mais antigos da nossa democracia. Este partido foi fundado também por iniciativa da Convergência Monárquica, um movimento de monárquicos oposicionista ao Estado Novo. Muito por onde escolher? Então escolhe, mesmo que a tua escolha seja não escolher nenhum e votar em branco. Dirige-te à urna. A abstenção em Portugal tem crescido muito ao longo dos anos. Em 1975, a quando das eleições para a Assembleia Constituinte, cerca de 92% dos portugueses votaram. Em 2019, a abstenção foi mais de 50%, sendo que dos que votaram, muitos provavelmente não o fizeram de forma informada. Por isso, sai do rebanho, pensa pela tua cabeça, informa-te por diversos meios
e vota. Vê os programas dos partidos, investiga sobre quem são os candidatos do teu círculo eleitoral, que podes consultar nos editais, e qual o seu percurso, nomeadamente através de entrevistas que alguns poderão ter dado. Se quiseres, consulta a página do projeto que fundei e que trabalho diariamente com mais de 50 dedicados voluntários por todo o país, sem ligações partidárias e outros tantos projetos e fontes muito meritórias. No fim, coloca-te duas questões. Quem melhor te representa e às tuas ideias e quem melhor poderá contribuir para o desenvolvimento do país. Se aguentaste até ao final do vídeo e te perguntas o que é que este quadro está aqui a fazer, é simples. Representa a Praia da Vitória na Ilha Terceira, onde os nossos egressos avós lutaram e deram a vida contra a concentração de poder que o absolutismo representava. E séculos antes, contra aqueles que ambicionavam subjugar a nossa nação a um domínio externo. Essa liberdade e independência que hoje nos permite escolher os destinos do nosso país é honrada ao exercermos também esse nosso direito que é o espelho da soberania popular. Hoje o voto importa, hoje os cidadãos importam, tu importas e a tua vontade conta, tanto como a dos teus compatriotas. Por isso, sê exigente e cumpre com o teu dever cívico. Se achas pertinente o que foi abordado aqui neste vídeo, envia-o a um amigo, a um tio, a quem achares adequado. E se for possível, identifica-me nas redes sociais, de forma a que possa ter esse feedback. Aproveita para comentares assuntos que gostarias que fossem abordados num próximo vídeo, como o caso dos programas dos partidos, entre outros. Está feito!